Bem, meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa matéria da IBD Fundamentos da Fé. Hoje é a nossa aula número 7, mas nós estamos na lição número 5, ok? A partir da página 53. Lição número 5, a partir da página 53, é onde você pode se dirigir agora, ok? Nós vamos, antes de tudo, orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse nosso tempo aqui, nessa manhã. Oremos. Deus Santo e querido, nós te louvamos, te engrandecemos por estarmos na tua presença. Gratos, ó Deus, por podermos chegar com liberdade, sem nenhum obstáculo, sem nada que nos impeça, especialmente nada, Deus, por parte de governos ou de polícia, o que nos faz nessa manhã já lembrar dos nossos irmãos em lugares de perseguição, que eles possam estar guardados pelo Senhor, cuidados por Ti, ó Deus, sabendo que tudo que lhes acontece também está debaixo da Tua soberana vontade. Abre nossas mentes, nossos corações, para que o que vamos estudar hoje, particularmente especial por ser a respeito da bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador, possa ficar marcado, guardado em nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Baixou um pouquinho para mim. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos começar nessa página que eu mencionei, lendo esse quadro que está aí, certo? Eu já coloquei ali o texto. A data está errada, mas a gente corrige depois, não tem problema. Esse texto inicial que está nessa caixa cinza, né? De autoria do pastor John MacArthur, autor desse material, ok? Algumas pessoas pensam que Jesus morreu como um mártir. Para essas pessoas, Jesus não passa de um bom exemplo de alguém que morreu por uma causa. É a mentalidade do Jesus Cristo Superstar, que entende Jesus como um mártir, alguém que viveu uma boa causa e nos deu um grande exemplo de como se dedicar a uma causa, de modo a morrer como mártir, se preciso for. Mas, admitamos, um mártir pode sim ser um bom exemplo, mas nunca será um substituto. O mártir não pode levar meus pecados com seu sacrifício. Então, com essa frase, esse parágrafo, né, inicial, meus irmãos, o que nós já estamos estabelecendo? Que há ideias, noções equivocadas sobre Jesus no mundo, não só de hoje, mas desde sempre, desde que ele existiu, na verdade. O próprio Jesus vira para os seus discípulos num determinado momento e diz o quê? O que dizem os homens que eu sou? E aí eles quase acertam, né? É um profeta. E alguns acham até que ele é João Batista que voltou dos mortos. Aí já errou feião, né? Mas profeta Jesus não deixava de ser também. Mas essa noção que o pastor John MacArthur está colocando aqui, meus irmãos, de que ver Jesus como mártir, é uma das mais comuns nos dias de hoje. O ver como um bom exemplo. Alguém que viveu uma vida boa, aí alguns vão colocar assim, confrontou o sistema, e aí o sistema o matou. Vão vê-lo como revolucionário. Vão vê-lo como uma série de coisas, mas no final do parágrafo, John MacArthur coloca algo que eles nunca enxergarão em Jesus, um substituto. Por que um substituto? Se ele é um substituto, o que aconteceu com ele deveria acontecer com outra pessoa. Aí eles teriam que perguntar, quem é ou quem são essas outras pessoas? Eu. Nós. Então, quando nós chegamos a essa conclusão, muda completamente a forma de enxergar a pessoa e a obra de Jesus. Concorda comigo? Se ele morreu uma morte que não era dele, mas não foi apenas uma injustiça por causa dos poderosos, mas ele morreu uma morte que não era dele, em lugar de alguém, tem que se começar a pesquisar por que esse outro alguém tinha que morrer. Quando nós falamos, irmãos, que aquela cruz era nossa, não é que necessariamente nós acabaríamos numa cruz, mas o que foi pago naquela cruz era nosso. E aí, novamente, o mundo não vai querer que você continue com essa conversa, porque você vai chegar
naquela famigerada palavra de 6 letras: pecado. O mundo não quer saber de pecado. Na verdade, sempre que o mundo age de maneira errada, tem uma razão para isso, certo? Chega-se ao cúmulo, como você já deve ter bem ouvido, de achar que bandido, marginal, vagabundo por quê? É vítima da sociedade. As distorções ideológicas humanistas dos homens são tão grandes que uma dessas loucas aí disse certa vez que sente muito quando o bandido rouba o seu celular, mas ela entende, porque a sociedade privou aquela pobre criatura de ter um celular. A culpa não é dela. Então, se você remove a culpa da pessoa, se você remove o pecado da pessoa, Jesus foi fazer o que na cruz? Turismo? Perder seu tempo? Então você vê, irmãos, como tudo está ligado. Satanás ele não tentou atacar em uma área, ele tentou atacar em diversas áreas, desfazendo a identidade e a obra do Redentor e a identidade e necessidade de redenção do homem, além de muitas outras coisas com certeza que ele fez também. Então, isso é só para nós entendermos por que a lição de hoje é extremamente importante, porque nós vamos falar, sim, de coisas que nós já conhecemos, já ouvimos de certa forma, contudo, que precisam ser reforçadas no nosso entendimento, no nosso aprendizado, a fim de que nós possamos compreender cada vez mais e lembrar cada vez mais aquilo que Jesus fez por nós, ok? A Dani não está aqui hoje? Oi? Ah, tá certo, é porque ela é minha leitora mor aqui, né? Vou pedir ajuda de outra pessoa. Quem poderia vir aqui me ajudar? Porque vai ter uns textos daqui a pouco, precisa vir com o material, tá? O microfone já está aqui esperando a bênção, a sua bênção aqui para nos ajudar na leitura. Mas o texto que está ali, o próximo nós vamos ler a uma só voz, que é o texto que ficou para memorização dessa lição esta semana. Vamos lá, irmãos, juntos? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é 1 Coríntios 15, 3 e 4. Esse versículo, meus irmãos, é Paulo dando um resumo do Evangelho, dando um resumo daquilo que precisa ser a nossa pregação. Por quê? Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí está o resumo, suprassumo da obra da redenção. Não para nos dar exemplo, não por uma causa, ele não é mártir de coisa nenhuma, ele é o substituto pelos nossos pecados, certo? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. No retiro, nós tivemos um estudo dessas palavras e uma delas que nós estudamos foi exatamente propiciação. Propiciação significa que ele é o sacrifício que nos torna aceitáveis diante de Deus. O homem, no seu estado natural, ele além de estar debaixo da ira de Deus, ele é repulsivo à santidade de Deus. Entende? Por causa do nosso pecado, da nossa depravação, o homem, no seu estado natural, ele é espiritualmente repulsivo a Deus. Quando ele se encontra com Cristo e a justiça de Cristo o envelopa, né? Lembra como se faz com carro? Envelopar carro, cobrir, não é isso? Troca a cor do carro, ou cobre a cor com a propaganda da nossa empresa, você muda completamente a característica do carro, né? Então, esse envelopamento da justiça de Cristo faz com que o Senhor nos veja com outros olhos. Isso acontece por causa daquilo que está, dessas informações que estão nesse texto aí, ok? Bem, agora vamos para o corpo do nosso estudo propriamente dito. O primeiro ponto, na página seguinte, você pode virar, está aí. Vai começar com a introdução. A Escritura nos diz que, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Isso é 1 de Pedro 2, 24. E nós vamos começar, meus irmãos, falando da necessidade do homem pela obra de Cristo. Ou seja, se não houvesse esta necessidade,
Jesus teria vindo aqui por nada. Teria vindo aqui para perder tempo. Uma vez que essa necessidade é real, o suprimento é necessário. Deixa eu fazer aqui um paralelo simples, né? Você passa por mim ali na Glauco de Paiva e me vê parado, certo? Com o pneu retirado do carro, o carro suspenso no macaco, e eu já tirei o pneu. Você para assim e diz assim: pastor, furou o pneu? Eu, como sou uma pessoa educada, vou responder: furou o pneu. Mas, ô perguntinha, né? O carro está parado, o pneu está removido. Não, eu estou pegando sol. Não, eu estou aqui parado. Estou fingindo que o carro deu um prego porque eu estou com preguiça de ir para a igreja. Eu sei que a gente pergunta coloquialmente, mas o problema está na cara. Qual é a solução? Ou talvez você possa falar: por que o senhor não trocou? Aí você fez uma pergunta muito inteligente. Estou sem step. Opa, vamos ver se o meu serve no seu. Vamos ver se os furos, né, da roda, ver se eu posso lhe ajudar. Ou seja, você supre o problema com uma solução. Agora, veja bem o problema do ser humano, irmãos. Ele era insolúvel por nossa parte. Ele era impossível de ser resolvido de nosso lado. O ser humano não consegue salvar a si mesmo. Aliás, Timothy Keller, ele publicou uma frase sobre o Natal, bem na contramão daqueles cartõezinhos de Natal, né? O contrário do bonitinho que todo mundo gosta. Lembra da frase? Alguém leu? A grande mensagem do Natal é: o mundo não pode salvar a si mesmo. De novo, o pessoal não quer saber disso, irmãos. O pessoal só quer saber Feliz Natal, né? Próspero Ano Novo. Mas ele trouxe uma frase realista. O menino Jesus vem, o Senhor Jesus encarna, ele nasce em Belém, e a grande mensagem é: eu vim porque se eu não tivesse vindo, o homem estaria perdido até o dia de hoje. Então vamos lá. Vamos começar, irmãos, lendo alguns textos e vendo como essa necessidade está comprovada nas Escrituras. Letra A, segundo Romanos 3, 10 a 12, todo homem é culpado de 6 coisas. Quais são elas? Vamos ler o texto, irmãos, está aí projetado, e eu já dei uma ajudinha sublinhando, tá? Obrigado pela ajuda, vai precisar ficar ali com o olho na apostila, outro no slide, para ver depois os slides que não vão estar ali. Quando estiver ali, a gente lê junto, tá bom? Então vamos lá, irmãos, juntos. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então esse texto, irmãos, vai mostrar a condição humana. Deixa eu deixar claro. Parece que nós já estamos chegando perto de 7 bilhões de habitantes. Vamos supor que, juntando com todo mundo que já viveu, já morreu, nós tenhamos já passado pelo planeta Terra 10 bilhões, 11 bilhões de habitantes, ok? Desses 11 bilhões de habitantes, só 11 bilhões avos não entra nisso aqui. E, obviamente, eu estou falando do Senhor Jesus, ok? Um único habitante do planeta Terra está fora disso aqui. Quero deixar isso bem claro, nós sabemos, mas o mundo gosta de categorizar as pessoas em, né, uma pessoa realmente pecadora. Quem é um realmente pecador? É o estuprador, o assassino, né, cara muito ruim. E eu, desse lado de cá? Eu não sou tão ruim assim. Aí eu coloco as pessoas que eu vejo, né, que não são tão ruins assim. Quantas e quantas vezes você vê uma pessoa que foi, aos olhos da sociedade, boa, e alguém coloca assim: ah, fulano morreu. Se alguém merece o céu, é ele. Ninguém merece o céu. Essa é a mensagem bíblica. É por isso que o cristianismo, quando devidamente pregado, irmãos, ele é ofensivo. O mundo não quer. Então vamos ver, irmãos, o que esse texto fala comprovando isso que eu estou dizendo. Ele pede, na sua apostila, 6 coisas a respeito do homem, mostrando a sua necessidade. Está sublinhado ali para lhe ajudar. Primeiro, ninguém é justo. Segundo, não há ninguém que entenda. O homem tem uma deficiência intelectual das coisas espirituais.
Ele pode, e parece que vão voltar de novo, né? Ir até a Lua. Ele pode fazer o que ele quiser dentro da ciência, o que puder, melhor dizendo, está alcançando coisas maravilhosas. Essa semana eu vi uma coisa, me deixou surpreso. Avanço no transplante de pele, tratamento de queimadura usando pele de tilápia, né? Do peixe. Eles tiram a pele do peixe, colocam sobre a queimadura. Achei aquilo fantástico. Incrível aonde o ser humano está chegando. A melhoria de pessoas gravemente queimadas é muito maior do que os tratamentos anteriores. Quem imaginou? Eu fico pensando, o que deu na cabeça do sujeito? Deixa eu botar uma pele de peixe aqui e ver se melhora. Como é que ele descobriu isso? Mas o fato é de que o ser humano está descobrindo coisas maravilhosas. Mas sobre as coisas espirituais, a palavra de Deus diz que ele não entende. Terceira coisa, irmãos. Ninguém que busca a Deus. Ah, pastor, isso aí não está batendo. Eu tenho um amigo, ele é muito jóia, ele é quase crente. Ele só vive nas igrejas buscando, ele está desesperado querendo achar Deus. Querido, não se iluda com o comportamento religioso do ser humano, certo? O ser humano, naturalmente, ele tem uma necessidade de buscar o sobrenatural, o fora da matéria. Ele tem uma necessidade. Por quê? Porque o naturalismo não responde todas as suas ansiedades, não responde todos os seus questionamentos. E em alguns desses casos, Deus usa essa busca pelo sobrenatural para que eventualmente essa pessoa, e talvez seja a sua experiência, encontre Deus. Contudo, ele não estava naturalmente, por ele mesmo, buscando a Deus. Como é que o senhor tem certeza disso? Ué, você não acabou de ler? Essa é a diferença, meus irmãos, de um crente sola escritura e um crente que diz, a Bíblia está dizendo, mas não tem mais. Quando a gente vê, meus irmãos, uma pessoa que demonstra certo temor a Deus, mesmo que seja ainda sem entendimento, mesmo que seja ainda bastante religioso, sim, é uma oportunidade de você chamar a pessoa e compartilhar o evangelho, mas não é uma garantia de que ele vai aceitar. Você entende a diferença? Que a nossa tendência é achar que a pessoa é quase crente, só falta ser crente. Ou seja, falta quanto, irmãos? Tudo! Não vai ter o inferno dos que não eram absolutamente crentes, o céu dos que eram totalmente crentes, aí vai ter o meio do caminho. Quem está nesse meio do caminho? O pessoal que era quase crente. Tem isso na sua Bíblia? Na Bíblia só tem duas categorias. Mas eu concordo. É mais fácil compartilhar o evangelho com alguém que tem buscado uma resposta espiritual, religiosa para a sua vida, mas não é garantia. Porque Deus soberanamente chama quem Ele quiser. Mesmo as pessoas mais difíceis que nós possamos pensar. Ok? O que mais que esse texto fala sobre a condição do homem? Todos se desviaram. É interessante a palavra todos na Bíblia, meus irmãos, porque ela sempre tem que lembrar do todo da teologia bíblica. Ok? Quando a Bíblia fala de todos são pecadores, todos se desviaram, você sabe que tem uma exceção. É por isso que você precisa lembrar daquilo que o resto da Bíblia ensina para interpretar um texto tão simples como esse. Então, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. A ideia do tornaram-se totalmente inúteis, ou juntamente inúteis aqui, irmãos, é a perda de valor espiritual da humanidade. Como ser humano, o homem é intrinsecamente valioso. Certo? Pouco importa se ele é rico, pobre, branco, negro, índio. Pouco importa se ele é brasileiro, francês, indonésio. O ser humano é intrinsecamente valioso. Desde o útero. Vamos destacar isso. Espiritualmente, ele é inútil. Por quê?
Porque não há bondade, santidade, justiça neste ser humano, espiritualmente falando. Então nós devemos, sim, prezar e cuidar do valor do ser humano, onde isso se aplica, mas não é isso que está falando aqui. E, finalmente, não há ninguém que faça o bem. Ah, pastor, peraí. Eu conheço uma pessoa, ele ajuda morador de rua, ele socorre cachorro de rua, ele participa da fila do sopão, ele recorre roupa usada para poder ajudar as pessoas. Nossa, a verdadeira Madre Teresa de Calcutá moderna. Quando você analisa, meus irmãos, de novo, as coisas, pega o conceito humano e vai para a Bíblia, você passa longe do significado do que está aqui. Especialmente na teologia paulina, bem é aquilo que tem valor eterno. Quando você dá o alimento, quando você ajuda a pessoa, aquilo tem valor eterno? Talvez. Em si, não. Mas se você é um servo de Deus e faz aquilo para a glória de Deus, o valor eterno chama-se como? Como é que a Bíblia chama isso, irmãos? Oi? Galardão. Ou na NVI, recompensa. Galardão é na revista atrasada, né? Atualizada. Mas tudo bem, é a mesma coisa. Galardão, recompensa. Maravilhoso, porque Jesus disse que até um... é o galardão do meu filho hoje. Até um copo d'água. Agora, presta atenção. Quando você não conhece a Cristo e você faz o bem a alguma pessoa, aquilo tem valor eterno? Não. Pastor, está dizendo que isso não é bom? Eu disse em algum lugar que isso não é bom? Ajude, por favor. Devemos ajudar os necessitados, sempre. A diferença, meus irmãos, é que no peso da dívida espiritual da pessoa, a balança nem se mexeu. Colocou aqui desse lado o pecado, a vida da pessoa sem Deus, sem salvação. Colocou aqui desse lado 400 trilhões de bem, de coisas boas sendo feitas. Nadinha, mexeu nada. Agora, coloca Cristo do lado de cá. Na verdade, meu braço não consegue se distanciar suficientemente. É isso, irmãos, que o mundo não consegue, lembra ali de cima, entender. Pastor, só tem certeza que essa é a opinião de Deus sobre obras? O que ele fala lá em Isaías, irmãos? Que as obras deles eram o quê? Coisas lindas e maravilhosas, das quais eu tenho tido muita satisfação. Esse está lá em Isaías? As suas obras são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram os tecidos que eram usados pelas mulheres durante o seu período. 3.000 anos atrás, você não tinha os avanços que você tem hoje, os descartáveis que você tem hoje. Aquilo era usado e depois queimado. Porque na lei mosaica aquilo era visto como impureza. Até... em termos de higiene também é impuro. Ponto aqui, meus irmãos, essa é o que Deus fala sobre nossas obras. Agora olha que interessante, queridos, olha como muda. Quando você conhece a Cristo e você faz a mesma obra que você tinha feito antes, que não tinha valor nenhum, essa obra passa a ser valiosa. Não é interessante isso? Mais do que valiosa, passa a ser recompensada por Deus. Então é isso que nos fala, irmãos, Romanos 3, 10 a 12. Como vocês viram, a gente está passando bem lentamente nos pontos para que não fique nenhuma dúvida daquilo que o Senhor Jesus fez pelas nossas vidas. Certo? Estamos falando da necessidade do homem pela obra de Cristo, letra B. De que o homem é escravo? João 8, 34. Está lá o texto, vamos ler juntos? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Uma coisa importante, meus irmãos, é nós entendermos que
na nossa mente, quando pensa em escravo, a gente já lembra da nossa tataravó, minha, por exemplo, que foi escrava. Certamente vários aqui tiveram antepassados negros também no Brasil. E tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Claro que eles eram escravos, mas o escravo aqui na mentalidade greco-romana, ele não necessariamente era negro. Muito pelo contrário, tinha gente da própria nacionalidade que era escravo. As pessoas se tornavam escravas porque faliam, porque perdiam todas as coisas. Então eles só tinham um bem no mundo, a si mesmo. Então eles se colocavam como escravos para poder sobreviver. Outros se tornavam escravos porque vinham de povos que tinham sido conquistados, por exemplo, pelo Império Romano, certo? Enfim, o ponto aqui, meus irmãos, é que o mais importante é a ausência de direito que o escravo tem. Para você ter uma ideia, na cultura greco-romana, eu sou escravo e eu com minha esposa tivemos um filho. O nosso filho pertence ao nosso Senhor. Mas pertence mesmo. Ele define se vai casar, com quem vai casar, aonde vai trabalhar, o que vai fazer. Completa ausência de direito. O que o texto nos fala? Jesus falando, inclusive, que o pecado é o nosso feitor. Ele é o nosso Senhor, quando não conhecemos a Cristo. Esse é o estado natural do ser humano. Ora, se o pecado é o Senhor, ele vai, por si só, liberar-nos para Cristo? Não. O pecado, ou nós somos arrancados, irmãos, à força desse Senhor. E o mais importante é que nós somos arrancados para a liberdade em Cristo, mas nós nos tornamos também escravos de Cristo. Essa semana, eu não lembro quem foi que escreveu essa asneira dizendo que acha um absurdo. Ah, lembrei, é um desses justiceiros sociais, né, evangélicos. Colocou que era um absurdo sermos chamados de servos ou escravos de Cristo. Aí ela ligou lá com a escravidão do século 17 e 18, misturou as bolas tudinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É aquele pessoal, meus irmãos, que só vê, né, negro, branco, oprimido, opressor, e mistura com a Bíblia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que ela esquece que Paulo, diversas vezes, no primeiro versículo das cartas que ele escreve, ele se identifica como o quê? Paulo, servo de Jesus Cristo. Só tem um pequeno probleminha. Em grego não tem uma palavra para servo e uma palavra para escravo. Se você quiser traduzir literalmente o que está escrito ali, está escrito Paulus, doulos tu Christu. Paulo, escravo de Cristo. Ai, pastor, mas escravo é feio, é politicamente incorreto. Eu estou lá ligando. Eu quero saber o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que, uma vez libertos da escravidão do pecado, agora eu me torno escravo de Cristo. Isso, meus irmãos, em lugar nenhum na Bíblia é algo ruim. Porque Ele é o nosso Senhor e é um Senhor amoroso. Não tem elo nenhum com a escravidão no primeiro século, muito menos no Brasil colônia. Certo? Pois bem, letra C, vamos seguir adiante. Qual o resultado do pecado? Vamos ler juntos Tiago 1, 14 e 15. Vamos lá? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Na sua apostila está só o versículo 15, mas eu adicionei o versículo 14 para dar um maior contexto, ok? Então, o que é o versículo 15 em especial, irmãos, fala sobre o resultado do pecado. O que você colocou aí? O que ele faz? Gera a morte. Como ele gera a morte? Qual morte que ele gera? Todas. O ser humano, meus irmãos, antes do pecado, Gênesis capítulo 3, a morte não fazia parte da nossa experiência. Sabia disso? Nós não fomos originalmente projetados para morrer. Pastor, como é que seria o ser humano? Ele viveria para sempre?
Nós não sabemos exatamente o que aconteceria. Nós não sabemos se Deus limitaria a experiência humana mesmo, né, terrenal, a 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, sei lá, e depois nós passaríamos para um outro estado. Nada disso nós sabemos, irmãos. O que nós sabemos é que a morte entra na experiência humana através do pecado. É por isso que o homem é expulso do Jardim do Éden. A expulsão do Jardim do Éden, meus irmãos, ela não é parte da disciplina sobre o homem. É um ato de proteção e amor de Deus para com o homem. Lembra que Deus fala em Gênesis capítulo 3, ele tira o homem do jardim para que ele não coma do quê? Da árvore da vida e viva eternamente. O que aconteceria? Nós viveríamos continuamente em pecado. A gente vê, meus irmãos, a morte como algo, muitas vezes, apenas ruim. Claro que a morte é ruim. Não vai mais ver aquela pessoa, não vai mais conviver com ela, não vai sentir saudade, né? E tudo mais, com absoluta certeza. Mas para o cristão, meu querido, a morte é a maior bênção que Deus podia nos dar. E a morte nos livra do corpo desta morte espiritual que a gente convive o tempo todo. Quantos pecados você já teve que lidar só hoje? Se acordou, eu pequei de madrugada. Que o abençoado esqueceu o despertador do celular para tocar às 4 da manhã. Eu dei uma pecada firme ali. Acordei tão satisfeito. Quase chutei o pobre dos Lopes, que não tinha nada a ver com isso. Fui dormir relativamente tarde, tinha que acordar cedo, estar bem disposto aqui, né? Sem olheira, bonitão. 4 da manhã o despertador toca. Rapaz, o sangue ferveu a quase 100 graus de fogo puro e poder. Irmãos, a bênção da morte é nos livrar dessa luta constante com a nossa índole, com a nossa fraqueza. Diversos homens de Deus do passado escreveram abraços à morte. Sabe o que eu quero dizer? Eu estou tentando lembrar quem em especial falou que ó morte, eu lhe abraço, porque tu me colocarás nos braços do meu Salvador. Rapaz, isso é lindo demais, a conta. Então a morte, apesar de ser triste, irmãos, ele é um ato de misericórdia de Deus para nos livrar do pecado definitivamente e nos colocar na glória eterna. Amém, irmãos? Por isso, essa morte que acontece aqui, apesar de ser causada pelo pecado, ela tem uma morte pior que a morte espiritual. Essa morte, ela é cancelada na vida do cristão pela morte de Cristo. É por isso que John Owen escreveu aquela frase tão conhecida, né? A morte da morte na morte de Cristo. O sangue da cruz, o sacrifício da cruz cancela o poder da morte espiritual sobre as nossas vidas. A morte espiritual, meus irmãos, é a completa separação de Deus. Então, nós já vimos que nós éramos escravos, mas nós estamos vendo agora que também nós éramos mortos. Falta umzinho. Éramos escravos, éramos mortos. O escravo pode libertar a si mesmo? Não. O morto pode levantar-se a si mesmo? Não. Por isso que a obra da salvação, irmãos, é monorgética. Ah, pastor, isso aí é de comer? Ação unilateral. Mono, gerso, gismo. Tudo isso tem a ver com ação. A salvação é uma ação unilateral de Deus, porque nós estamos escravos e mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele age para nos libertar disso. Letra D. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, a quem seguíamos e de quem éramos filhos? Olha só, meus irmãos, Efésios 2, 1 a 3. Vamos ler juntos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar,
o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A quem nós seguimos, meus irmãos? Nós temos, em primeiro lugar, aí, a presente ordem deste mundo. Qual é a presente ordem deste mundo? Um mundo que está sem Deus, sem salvação e que segue o pensamento e o conselho maligno de Satanás. Pastor, mas o que isso significa na prática? Preste bem atenção, meus irmãos. Nós até comentamos isso, se eu não me engano, foi no nosso grupo de vida essa semana. Praticamente tudo que você fizer hoje, tudo que você participar hoje, está de uma maneira ou de outra contaminada por isso que você está vendo ali. A presente ordem deste mundo. Deixa eu colocar assim, não existe uma organização, não acontece uma reunião semanal ou mensal para fazer isso, ok? Não é algo que tem os Illuminati. Conhece o pessoal? O pessoal fala, peraí. Pessoal da nova ordem mundial, eles estão se reunindo para fazer isso acontecer. Não é assim que funciona. A grande mente por trás disso, obviamente, é Satanás com a permissão de Deus. Então o que ele faz, meus irmãos? Ao longo da história, ele vai modificando o pensamento humano, a forma de pensar das culturas, para se adequar cada vez mais longe da cultura e da vontade de Deus. Como ele faz isso? Através de pensadores, através de meios de ensino, universidades, por exemplo. Deixa eu deixar bem claro aqui, eu não estou dizendo que tudo o que um pensador escreveu e já falou é do diabo, eu não estou dizendo que a universidade é do diabo, eu estou dizendo que ele usa esses meios. Um meio que ele vem usando nos últimos bons anos é a mídia. Faz o seguinte, na próxima vez que estiver assistindo sua série preferida, ou um filme que você desejou muito assistir, anota aquilo que chamar a sua atenção. Isso aqui está estranho. Anota para ver depois. E você vai começar a relacionar coisas que às vezes não são tão óbvias. Eu não estou dizendo, meus irmãos, por exemplo, uma coisa que você vê praticamente em todo seriado, especialmente americano, é sexo livre. Camarada conheceu a mulher naquela noite, na próxima cena os dois estão... Como pode isso? Não conhece a criatura, não sabe nem quem é. Não sabe nem se pelo menos tem uma doença, se é um psicopata. Não importa. E isso tem sido propagado cada vez mais nos últimos 30 anos pela televisão, especialmente televisão americana, e tem chegado no nosso meio. Alguns anos atrás, ainda no prédio anterior, fiz uma pergunta para a congregação. Alguém aqui já torceu por um divórcio? Não, ninguém. Jamais. Naquela época, de uma novela onde a personagem principal era muito boazinha. Uma maravilhazinha de criaturazinha, bonitinha, sabe? Aquele cabelo partidinho no meio, bonitinho e tal. E aí o camarada gostou dela, só tinha um pequeno problema. O camarada era casado e a mulher dele era a megera da novela. O Brasil inteiro, entre aspas, estava torcendo para o camarada deixar a megera e ficar com a menina boazinha, bonitinha, que não fazia mal a ninguém, né? Ainda aguentava os desaforos lá da megera. Aí eu fiz a pergunta para a congregação. Quantos aqui estão torcendo para fulano ficar com Beltrano? Em outras palavras, você está torcendo por um divórcio. Como é que a mente humana racionaliza? Ah, mas a pessoa lá, a mulher dele é muito ruim para ele, ruim para a filha dele, ruim para o cachorro dele. Uma mulher é o diabo, a Jezabel ao quadrado. E daí? E daí? Para começar a conversa, não devia nem estar dando pitaco no casamento dos outros, mesmo que seja fictício.
O pior é você ver como que as pessoas racionalizam, então tá certo, deixar a mulher lá. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que Satanás faz isso sutilmente na nossa cultura. Devagar. Tem um documentário que eu já recomendei inúmeras vezes, vou recomendar mais uma vez, de um filósofo cristão já falecido, um homem absolutamente brilhante. É mais um daqueles que, se você encontrar um livro dele, você vai comprar quantos, irmãos? 2. Um para você e outro para mim, tá? Não precisa nem perguntar. Francis Schaeffer. Se tiver dúvida, manda para mim depois no WhatsApp, que eu dou até a grafia do nome dele. S-C-H-A-E-F-F-E-R. Schaeffer. Francis Schaeffer. Muito bem. Ele tem uma série de vídeos. Era um livro, foi transformado em vídeo, por ele mesmo narrando, certo? Como então viveremos, em português eu acredito. How shall we then live? Eu não lembro se é como então viveremos. Aonde ele faz, irmãos, uma análise desde do mundo pré-Cristo até, obviamente, a idade que ele morreu, na década de 70, se eu não me engano, 80, como que paulatinamente o homem vem rejeitando a ideia judaico-cristã e abraçando o paganismo. Mas isso é de caso pensado? Como eu falei, não. Muitos desses movimentos sequer percebiam que estavam se afastando da ideia bíblica judaico-cristã. Era Satanás colocando uma alternativa que satisfez mais a carne deles. E eles substituíram pela alternativa anterior, chamando de retrógrada, antiga, conservadora, blá blá blá, e você já conhece, né? O discurso mais ou menos, ok? Qual é a outra coisa, meus irmãos, que nós temos aí? Seguir o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Em outras palavras, Satanás, Lúcifer, capiroto e tudo isso que você já conhece. Pastor, eu nunca fui satanista. Eu era católico, eu era ateu, mas satanista não. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que vai ficar ruim. Todo incrédulo é satanista. Não importa se nunca fez pentagrama, se nunca bebeu sangue de cabra, sei lá o que satanista faz. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Todo incrédulo, inclusive eu, era seguidor de Satanás. É o que está escrito aqui. Eu sei que satanismo é uma coisa muito mais complexa do que isso. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que a gente tem essa mania de dourar a nossa existência antes de Cristo, né? Pelo menos eu não era um Hitler, né? Grande coisa, você não era Cristo. Isso é que é realmente grave. Mesmo que eu não fosse, meus irmãos, aos olhos humanos, ruim como Cristo, ruim como Hitler, eu estava a bilhões de anos-luz de estar perto de Cristo. Esse é o grande problema que a gente não consegue entender. No medidor de bondade, irmãos, eu estou aqui, e se eu quiser ficar bem confortável, eu coloco Hitler 800 quilômetros para lá. Bem longeão. E eu estou aqui, né? Me achando, porque afinal de contas, olha que distância enorme que eu estou de Hitler. Esse modelo de maldade está bem longe de mim. Que eu sou bom cidadão, faço minhas obrigações, busco ser um bom pai, bom esposo. Olha eu aqui, né? Nunca matei, nunca torrei nenhuma formiguinha, quanto mais judeu. Olha que camarada fez 6 milhões que ele fez. Então eu estou muito bem. Só que aí sabe qual é o problema, irmãos? Eu olho para o outro lado, que enquanto Hitler está a 800 quilômetros de mim, o Senhor Jesus está a 800 bilhões de anos-luz de mim. Esse é o problema do ser humano. A nossa escala de comparação está mal feita. Eu estou me comparando errado. Aí o que a cruz faz, meus irmãos? A cruz me tira daqui de pertinho de Hitler, 800 quilômetros só, e me coloca em Cristo. É só você ler Efésios capítulo 1, e Paulo vai usar essa expressão diversas vezes. Nós estamos em Cristo, nele, no amado. Ele só muda a forma de falar para dizer a mesma coisa. Eu fui transladado, transplantado da minha impureza, das minhas trevas, para onde Cristo está.
Ou seja, isso que está aí foi realidade na minha vida. Mas por causa da obra de Cristo, não é mais. E aí fala também, meus irmãos, todos nós vivemos entre eles, satisfazendo finalmente as vontades da nossa carne. Mundo, diabo e carne, em 3 versículos. Os 3 senhores da minha vida antes de Cristo. O mundo, Satanás e a carne. A carne aqui você pode substituir por natureza pecaminosa. A tendência inata, ok? Eu não recebo essa tendência quando estou mais velho, com 6, 7, 8 anos, dependendo da pessoa. Eu nasço assim. Espermatozoide ligou com óvulo. Natureza pecaminosa está presente naquela criatura. A única diferença, meus irmãos, é que à medida que essa criatura vai crescendo, ela vai se especializando no pecado. Quer ver só? Pega a máquina do tempo e vai em 1890 e pouco. Não lembro quando Hitler nasceu direito, não. Foi pouco antes da virada do século XX. Do século XX. Você vai lá na Áustria, onde ele nasceu, entra naquela choupana bem austríaca, aquela coisa bonitinha, né? Procura a casa dos Hitler, era o sobrenome dele. Aí vem aquela mãe dele, uma senhora, né, bonita e tal, respeitosa. Soube que a senhora teve um filho, o pequeno Adolf. Aí daqui a pouco você olha, vem aquela criaturinha, 3 aninhos de idade, lindo! Só que você veio do futuro. E você sabe tudo que aquela criatura vai fazer. Não é uma coisa estranha? Um ponto aqui, meus irmãos, é que é óbvio que ele nunca faria isso com 3 anos de idade, mas a semente do que aquele homem fez, a semente do que eu já fiz até hoje, está desde a minha concepção, estava desde a concepção dele. O pecado, ele vai aflorar ou não na nossa vida, relacionado com uma série de questões. Mas ele não é colocado, ele não é injetado em nós, entende? Nasci inocente e a sociedade me corrompeu. Quem falou isso, gente? Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. A pergunta óbvia que eu faria a Rousseau é o quê? Quem corrompeu a sociedade? Porque a gente fica num raciocínio circular aqui, né? Porque se todo mundo na história da humanidade nasceu bom e só foi corrompido por um agente externo, quem corrompeu esse agente externo? Rousseau não sabia de nada, quem sabe é a Bíblia. E a Bíblia fala claramente, meus irmãos, que nós já nascemos assim. E, como eu falei, dependendo das circunstâncias, vamos nos especializando no pecado. Pais, vocês têm a função de atrapalhar a especialização do seu filho no pecado. Ou você vai contribuir com a especialização. Pastor, como é que contribui com a especialização? Faz tudo o que ele quer. Se jogou no chão, acha bonitinho. Olha que lindo. Ele sabe se expressar. Vem cá, criaturinha pecaminosa, vamos ver que eu também sei me expressar no seu traseiro. Vamos ver quem é que ganha aqui em expressar-se. Ou você para o progresso do pecado do seu filho porque ele está aprendendo cada dia mais, ou você vai ter um problemão, especialmente na adolescência em diante. Letra E. Que ira, ou melhor dizendo, talvez deve ser, qual ira vão experimentar os filhos da desobediência? Ira? O que é isso, pastor? Como é que pode? Deus é amor. Efésios 5:6. Vamos lá, irmãos. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ou você poderia citar João capítulo 3 também,
onde ele diz que quem tem o filho tem a vida e quem não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, recentemente também eu li um texto que falava sobre a maneira absurda com que palavras como esta estão sendo extirpadas dos púlpitos. Nós temos que pregar, ou devemos pregar que Deus é amor, sem dúvida nenhuma. Mas essa é uma metade da verdade. Essa é uma metade, mas é uma parte da verdade. Deus é muito mais, irmãos, do que apenas Deus é amor. Eu sei que isso convence mais, atrai mais, tanto é o fato de que alguém já batizou até uma igreja de Deus é amor. Agora, você já pensou, meus irmãos, que nunca ocorreu a essas pessoas batizar o nome da igreja deles de Deus é amor e justiça? Aí não. Eu nem falei de ira, falei de justiça, que ainda é mais leve. Aí ninguém quer colocar na frente da sua igreja, né? Eu tenho certeza que se você procurar em algum lugar, deve ter uma igreja batista, Deus é amor. Ou igreja batista do amor de Deus. Não deve ter nenhuma igreja batista da justiça de Deus. Igreja batista, Deus e justiça, também não deve ter. Porque não é boa propaganda. Mas nós não somos chamados, irmãos, para fazer boa propaganda de Deus. Nós temos que falar a verdade. E, infelizmente, sem a cobertura de Cristo na vida do ser humano, ele está debaixo da ira de Deus. Agora, olha que coisa tremenda, irmãos. Foi exatamente esta ira que o Filho experimentou sobre a cruz. Um Deus justo nunca deixaria o pecado sem punição. Um Deus justo nunca deixaria o pecado sem condenação. Então, meu amado, quando você foi salvo, os seus pecados simplesmente não caíram no esquecimento ou simplesmente desapareceram, evaporaram como naftalina. Cada pecado nosso foi pago sobre a cruz, sobre a pessoa de Cristo. Esta é a razão, meus irmãos, porque não faz sentido entender que Cristo tenha porventura morrido por seres humanos que nunca seriam salvos. Por que cargas d'água ele levaria sobre si os pecados de pessoas que nunca se converteriam, para que posteriormente esses mesmos pecados fossem condenados eternamente? Não faz sentido. É o que ensina, portanto, a doutrina da expiação limitada. Jesus morreu pelos eleitos. Jesus morreu por aqueles que um dia iriam se encontrar com ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Por quê? Porque a ira de Deus foi satisfeita sobre a cruz. Ela foi quitada sobre a cruz. Tetelestai, está consumado. Foi paga sobre a cruz. A ira que era minha, ele levou sobre si. O castigo que era meu, ele levou sobre si. Mas isso permanece sobre aquele, como diz o texto, que é filho da desobediência. Muito bem, irmãos. Essa é a letra E, e aí na página 55, nós temos um quadro que traz esse texto aí. Pode passar, por favor. Deus tolerará o pecado? Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Isso é Gálatas 3:10, né? Aqui na sua apostila está na versão Almeida, né? E eu tenho colocado aí no slide, na versão que nós usamos aqui na igreja, a NVI. Então, a palavra de Deus diz, meus irmãos, em Gálatas 3, que aquele que não pratica todas as coisas escritas no livro da lei é o quê? Maldito. Quantos dos irmãos já conseguiram praticar tudo o que Deus nos ordenou? Já conseguiu, irmão? Já conseguiu, William? Já conseguiu viver uma vida perfeita? Como é que está esse projeto aí? Está indo bem? É mais fácil, irmãos, nós nos tornarmos atletas olímpicos do que conseguir viver uma vida perfeita. Nós, que nunca treinamos nada, temos preguiça até para sair da cama, é mais fácil nos tornarmos atletas olímpicos do que conseguir completar toda a justiça de Deus.
E aí o que acontece? Se nós estamos debaixo dessa maldição, Deus vai tolerar o pecado? Deus vai permitir que nós vivamos dessa maneira? Vamos ver o que a apostila fala logo embaixo, irmãos. Como foi estudado na lição 3, Deus estabelece sua santidade e exige conformidade àquele padrão de santidade. E aí nós vamos agora contar com a ajuda aqui da Willy para ler esses textos. Então, como o homem se depara com o quê? Lembra dessa situação? Nós, eu digo, os seres humanos, com desobediência, né, e não perfeição, estamos debaixo de maldição. Mas o todo não é só isso. Vamos lá. O homem se depara com o pecado. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o estado nivelador da humanidade, irmãos. Ficando um só fora disso aí. O homem se depara com o seu pecado. Segundo, ele se depara com Deus como seu inimigo. Tiago 4, versículo 4, a parte B, segunda parte. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Eita. Tiagão é brincadeira, né? Se você ler Tiago, meus irmãos, não terminar o livro cheio de hematoma espiritual, você não leu. Você fingiu que leu. Porque é só bordoada, gancho, uppercut, é difícil. Ele não dava moleza. Quer ser amigo do mundo? Inimigo de Deus. Isso, obviamente, inclui qualquer pessoa que está longe de Deus. Bem, o homem também se depara com sujeição ao poder de Satanás. 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Aí. O mundo todo está sob o poder do maligno. Você vê, meus irmãos, quando a gente começa a lembrar das coisas que a Bíblia fala, você começa a entrar em choque com aquilo que você passa a semana inteira assistindo na televisão e vendo por aí. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Das coisas mais bonitinhas e organizadinhas que você pode achar, das coisas mais corretas que estejam sendo feitas, Satanás tem o seu dedo ali, de uma maneira ou de outra. O homem também se depara com o fato de não poder salvar a si mesmo. Romanos 5, 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Deus morreu pelos ímpios. E o homem se depara com a sua morte. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E finalmente, 2 Tessalonicenses 1, 9, o homem se depara com condenação e separação eterna de Deus. Tudo isso aqui, meus irmãos, está comprovando a pergunta ali. Deus vai tolerar ou tolerará o pecado? A resposta é não. Deus não vai tolerar e Deus vai eventualmente punir e condenar o pecado, junto com o pecador. Esse é o tamanho, irmãos, da necessidade do ser humano. Ele não tem como se livrar disso que o aprisiona por causa do seu estado pecaminoso. Vamos lá o texto. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Eu não sei como que um universalista consegue ouvir esse texto e ainda ser universalista. Alguém não sabe o que é universalismo ou universalismo? É a heresia que diz que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. A graça de Deus, e é claro, né, tem toda uma explicação bonitinha, de boazinha. Deus é tão gracioso que Ele vai alcançar até mesmo aqueles que nada quiseram ter com Ele. O texto acabou de dizer o contrário. Irmão, Jesus falou mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. Pode contar. Quando você chegar lá nos evangelhos, na sua leitura anual, lá no segundo semestre, começa a marcar quantas vezes Jesus vai falar do céu e quantas vezes Jesus vai falar do inferno.
Ou seja, eu não sei realmente qual é a viagem que o universalista tem, mas certamente não é algo baseado na Bíblia. Então, meus irmãos, em resumo, essa é a necessidade do homem pela obra de Cristo. Um homem que não pode salvar a si mesmo, um homem que não pode libertar-se do pecado, um homem que não pode ressuscitar a si mesmo. O homem que está perdido, sem Deus, sem salvação, ele não possui plano B. Ele não possui uma alternativa. Não é assim, se você não conseguir, não tem problema, corre para Jesus. Não. A ideia é, você não vai conseguir. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você pensa, ou que você planeja fazer, e não vai preencher sua necessidade. Por quê? O tamanho do seu problema é grande demais. O tamanho da perdição do ser humano é maior do que ele poderia por si mesmo resolver. E ele precisa de ajuda externa. Ele precisa de alguém que o arranque dessa situação e possibilite a ele ou a ela a salvação que não consegue viver sozinho, certo? E aí, em sequência à necessidade, nós vamos ver agora, meus irmãos, o custo da obra de Cristo. Se a nossa necessidade era desse tamanho, o que era necessário para preencher essa necessidade? Qual o tamanho do sacrifício? O que o Senhor Jesus precisava fazer para preencher isso? Porque certamente, meus irmãos, ele não foi apenas um estalar de dedos. Foi algo muito maior e muito mais complexo, realizado pelo Senhor Jesus pelas nossas vidas. Vamos lá? Na letra A nós vamos ler Filipenses 2, 7 e 8, para começar a nossa caminhada aqui. Vamos lá juntos, irmãos? Filipenses 2, 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí o nosso número 1 diz, quais as 3 coisas que Cristo fez ao vir à terra? Quais são as 3 coisas, irmãos, que nós podemos tirar de Filipenses 2, 7 e 8? Primeiro, qual foi? Esvaziou-se a si mesmo, certo? Esse ato voluntário de Cristo, ele não foi obrigado a nada, nós chamamos da kenosis, em teologia, né? Do grego, o esvaziamento. É interessante, meus irmãos, que esse esvaziamento, em lugar nenhum, o tornou menos divino, menos Deus, do que antes do seu esvaziamento. Ele limita a sua aparência de divindade, a sua glória, para se apresentar em um corpo humano. Isso também tem uma razão, não é só porque ele quis, né? Mas isso demonstra, meus irmãos, que o esvaziamento o colocou em uma situação onde ele poderia ser confundido com absolutamente qualquer outro ser humano. Jesus não andava brilhando, né, sobre a face da terra, até porque ele não é vampiro de filme. Ele não andava pairando um palmo acima da terra. Ele podia ser confundido com qualquer outra pessoa no meio de um grupo. Ele não tinha absolutamente nenhum destaque acima dos outros. Então, isso aí seria, meus irmãos, a mesma parte, né? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. Segunda coisa, meus irmãos, qual a segunda coisa que ele fez ao vir à terra? Ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Você já pensou? Se você tivesse que salvar uma colônia de cupins, para que cupim serve, irmãos? Para alimentar outros seres maiores só. Você já descobriu uma colônia de cupim na sua casa e diz, que bênção, que privilégio, né? Formiga você até tolera, né? Porque ele faz ali um trabalhinho, né, de tal, mas cupim, o que essa desgraça serve? Para nós, nada. Serve para alimentar na cadeia alimentar outros animais, certo? Aí você tem que salvar a colônia de cupim.
Por quê? Porque você é gracioso, longânimo, tardio em irar-se. Mas para salvar a colônia de cupim, você tem que virar o quê? Um cupim. Agora você pega essa ilustração, até bem barrela que eu estou fazendo aqui, e multiplica a 1/1000ª potência, ou mais, sobre o que o Senhor Jesus teve que fazer se tornar um homem. A única coisa que eu agradeço a Deus é Ele ter planejado levar o seu filho por volta dos seus 33 anos. Ah, meus 33 anos. Jesus não chegou pelo menos à fase mais difícil de enfado, canseira, né? Acho que foi uma grande bênção para o nosso Senhor. Se bem que a vida dele não foi uma vida fácil. 33 anos na Palestina do primeiro século, você já tinha uma vida bastante cansativa. Já trabalhava desde a adolescência. Mas ainda assim, para quem criou todas as coisas, para quem é um ser infinito, um ser sem absolutamente nenhuma comparação, tornar-se homem foi algo, como diz o texto, de humilhação. Mas existe uma terceira coisa, meus irmãos, que ele fez, que é mais surpreendente, está no final do nosso texto. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Você já viu aquela cena de filme que alguém combina fazer alguma coisa, mas na hora do vamos ver, amarela? Ele combina denunciar os seus comparsas, até usar um gravador, um microfone para gravar a conversa. Aí quando está naquela cena, está tudo preparado, está dentro do furgão, com tudo de vigilância ali pronto, aí você diz, olha, vai lá e faz o cara confessar o crime. Na hora H, o cara amarela. Está com medo de ser descoberto e acabar morto. Não dá uma raiva? Mas, meu amigo, você veio até aqui. Se você ia desistir, porque não desistiu lá quando a gente estava combinando lá na delegacia, né? Antes de armar todo esse circo. Agora você vai amarelar? O Senhor Jesus, meus irmãos, em momento algum do seu ministério, da sua caminhada, ele teve um momento de dúvida, quanto mais de amarelamento, onde ele teve medo daquilo que ia acontecer. Pastor, mas e o Getsemane? Não, você não entendeu o Getsemane. Você não entendeu a oração agoniante no Jardim das Oliveiras. Jesus não estava em lugar nenhum, meus irmãos, com medo. Ele estava antecipando a agonia do pecado meu e seu que ele iria carregar. Ele estava antecipando, ele como Deus, ele sabia o que Deus Pai iria fazer com ele ali naquela cruz. E ele não estava em absolutamente nenhum medo, muito menos do que as autoridades romanas porventura poderiam fazer com ele. Então, meus irmãos, essa terceira coisa, para mim é a que mais marca, obediente até a morte e morte de cruz. Mas de que maneira, meus queridos, Jesus se humilhou? Ele está dando destaque aqui ao versículo 8. Ele se humilhou, obviamente, se tornando criatura. O Criador se transformando em criatura. Com tudo aquilo que nós convivemos, com tudo aquilo que nós passamos como seres humanos. Para ele foi muito mais grave por causa da pessoa que ele é, o ser eterno e infinito que ele é. Bem, o que aconteceu com Jesus, letra B, na terra, segundo Isaías 53, versículo 3? Vamos ver, irmãos, o que o profeta messiânico falou sobre o que aconteceria com o Messias mais de 700 anos antes daquela noite em Belém? 53, 3 diz o quê? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Não tinha nada nesse texto, irmãos, que não fosse para sublinhar. A sua resposta é basicamente transcrever Isaías 53, 3. O que aconteceu com Jesus na terra
Pastor, mas não teve momentos de aclamação? Não teve momentos de elogio? Não teve momentos em que as multidões iam atrás dele? Irmãos, quando essas coisas aconteceram, as multidões, as pessoas tinham uma compreensão errada de quem era Jesus. Eles tinham uma compreensão distorcida de quem era aquele homem. Você se lembra quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes, ele atravessa o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, do outro lado, as pessoas chegam, vão ao encalço dele, vão atrás dele. O que Jesus fala para eles? Nossa, que gente dedicada que vocês são. Vieram até aqui para me ver de novo. É isso que Jesus fala? Vocês vieram porque vocês comeram do pão e do peixe. Em bom português moderno, meus irmãos, vocês são um bando de interesseiros. Eles não sabiam exatamente quem era Jesus. E eram atraídos por aquilo que gostavam nele. Mas foi o tempo chegar de Jesus cumprir aquilo que ele realmente veio cumprir e se mostrar plenamente com o que ele veio fazer, que as mesmas multidões que o aclamavam pediram que ele fosse crucificado. Que mudança, né? Que diferença. Porque é isso que o mundo faz, meus irmãos, quando Jesus não agrada. É isso que o mundo faz quando Jesus não está dentro do modelo que eles desejam. E aí ele cai muito mais naquilo que Isaías profetizou. Que ele seria desprezado, rejeitado, um homem de sofrimento, alguém de quem os homens escondem o rosto e desprezado. Novamente. E aí diz, não o tínhamos em estima, ou seja, não o víamos como alguém que valia absolutamente nada. Essa é a verdadeira visão que o mundo tem a respeito de um Messias que não preenche as suas expectativas. Você começa a entender, meus irmãos, por que diversas igrejas têm que maquiar Jesus. Eles fazem o culto. E até acham, meus irmãos, de boa intenção, eles leem a Bíblia e dizem, olha, esse é o Jesus que a Bíblia está dizendo, mas as pessoas têm dificuldade com isso. Então vamos dar uma maquiada aqui. Vamos dar uma melhorada. Que de fato não é melhorada, é uma piorada. Para as pessoas poderem aceitar isso aqui. Eu contei para vocês na semana passada como assisti esse programa de entrevista e o entrevistador, que é um ator conhecido, britânico, disse assim, você tem problema com Jesus do Apocalipse? Porque eu gosto mais de Jesus dos Evangelhos. Do que ele está falando é a mesma pessoa. Mas o Jesus que ele se refere, irmãos, que ele gosta do Evangelho, é o Jesus que conta a parábola do bom samaritano. É Jesus com o Joãozinho deitado no colo dele, né? É Jesus que fala, dê a outra face. Isso ele gosta. Mas ele deixou propositalmente de fora os momentos onde Jesus foi duro. Onde Jesus, por exemplo, falou, vocês são um bando de interesseiros. Só vieram aqui porque comeram do pão e comeram do peixe. Mas aí quando chega em Apocalipse, irmãos, não tem mais nada desse Jesus, entre aspas, bonzinho, que ele gosta. O mundo vai comer o pão que Jeová amassou. E não vai ser bom. E aí as pessoas não querem esse Jesus. Irmãos, eu não estou exagerando. Tem gente que literalmente diz que o Jesus fora dos evangelhos foi um delírio dos apóstolos. Ou, pior, uma manipulação dos apóstolos para manter a igreja debaixo de medo. Tem pastor famoso no YouTube pregando graça, pensando o Jesus do Evangelho e fazendo um novo tipo de cristianismo. E tem, um monte de gente atrás disso daí. E o argumento é exatamente esse, que Paulo e os demais apóstolos não entenderam direito. Não entenderam direito. Mas esse, meus irmãos, do versículo 53
3 de Isaías é a perspectiva que um homem tem quando conhece de fato quem é Jesus. Seguindo adiante, meus irmãos, letra C. Qual a exigência para o perdão dos pecados? Hebreus 9, 22. O que diz lá, irmãos? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. A parte mais importante. E sem derramamento de sangue não há perdão. Pastor, mas quando é que isso começou? Alguém sabe, meus irmãos, quando é que isso começou? Aonde, Will? No Antigo Testamento para perdoar os pecados. Mas aonde precisamente isso começa? Aonde o princípio é estabelecido? No Éden? Isso, quando Deus matou animais, né? A gente não sabe exatamente qual é. Adão e Eva estão lá, certo? Compraram uma roupa no baratão da gente, tá, de má qualidade, feita de folhas de figueira, muito ruim. E com certeza não vai prestar, porque quando a folha secar, né, eu podei alguns galhos lá de casa da árvore, em 3 dias já está engilhado. A folha da figueira ia ser uma coisa triste, né? Dia sim, dia não, tem que fazer roupa de novo. E aí Deus dá uma solução. Ele faz roupas de peles para os animais, certo? Quantos animais você pode tirar a pele dele sem matá-lo? Algum? Não, pele, não pelo. A lã é pelo da ovelha. Quantos você pode tirar a pele sem matar? Tem algum? Que eu saiba, não. Todo animal tirou a pele, morre. Você está literalmente arrancando a epiderme da criatura. Certo? Inclusive, teve um dos apóstolos que foi morto assim. Eles arrancaram a pele dele e depois arrastaram pela cidade. Ninguém fala que era a unção desse apóstolo. Ninguém quer, né? Nessas igrejas aí. Este ano vai ser o ano da unção. Não lembro se foi Bartolomeu ou André. Não, André foi crucificado numa cruz em forma de giz. Enfim. O ponto aqui, meus irmãos, é que o animal morreu. E morrendo houve derramamento de sangue. Pastor, eu só tenho certeza disso. Capítulo 4. Abel e Caim. Vão adorar a Deus. Caim resolve fazer a religião segundo Caim. Ele resolve matar, sacrificar abóboras, pepinos, couve-flor, cebola. Cebola pode matar mesmo, que eu não gosto. Mas o ponto aqui é que totalmente fora do padrão de Deus. Pastor, mas era o fruto do trabalho dele. O que Caim tinha que fazer, meus irmãos? Abel, meu irmãozão, meu irmão, quero fazer com você um negócio, vamos inventar uma palavra aqui, porque estamos no começo da história da humanidade. Escambo. O que é escambo? Escambo é troca. Quem te ensinou? Acabei de inventar. Né? Tá tudo começando agora? Ele deu os frutos da terra e você me dá um dos animais do seu rebanho para eu poder adorar a Deus também. Está feito. Se não quisesse, chamava Adão para reclamar, né? Pai, o Abel não quer fazer uma troca comigo, mas alguma coisa ele tinha que fazer. Já Abel, meus irmãos, faz sacrifício exatamente como tem que ser feito. Quando a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não do de Caim, não é apenas porque a adoração foi feita errado, mas a predisposição do coração estava errada. Eu vou fazer do meu jeito. De novo, não parece muito culto hoje? Vamos pintar a igreja de preto, apagar a luz, botar um globo aqui com os espelhos. Eu queria estar brincando, mas não estou. Já contei para vocês que eu estava na academia outro dia, né? Intervalo de um exercício e outro. Estava lá tomando minha água e lá tem uma televisão com propaganda. Até pensamos em utilizar esse meio para divulgar nossa conferência também, né? Mencionamos um tempo atrás, não sei se vale a pena, mas enfim. Está lá a televisão com propaganda. Aí passa de tudo. Passa loja de Letem, passa lojas daqui, isso, aquilo, né? Salgadinho do sei lá do que, paçoca do sei lá do outro. Daqui a pouco começa ali um negócio, aí o cara do meu lado para também para assistir. Aí daqui a pouco aparece o nome da igreja. Aí ele, é igreja? Você quer uma boate. Irmãos,
Que vergonha que eu teria se um vídeo da nossa igreja fosse confundido com uma boate. Ah, não, desculpa, ele não falou boate. Boate sou eu, que sou da década de 80. Parecia um clube. Ainda usa boate hoje em dia? Vocês que vão, não sei. Deixa eu brincar, irmãos. Quase que eu peguei, viu? Essa é a adoração caínica. Do jeito do homem. Do jeito que o homem gosta. Do jeito que agrada. Mesmo sendo feita com boa intenção. A qual eu acho que nem isso Caim tinha. Pois é por isso, meus irmãos, que o derramamento de sangue se torna um princípio. Você está entendendo o que John MacArthur está fazendo aqui na nossa lição? Ele está mostrando a necessidade, o estado do homem, o que Cristo fez, e agora está dizendo por que o Senhor Jesus tinha que se tornar homem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não sangra. Deus não sangra. Deus é Espírito. João capítulo 4. Deus não tem como ser sacrificado. Deus não tem como morrer. E aí vem aquele raciocínio tão inteligente que eu vou usar da pena da inteligência das pessoas. Pastor, se Deus não morre, Jesus morreu, Jesus não é Deus. Lembra que nós falamos, irmãos, da discussão desde o primeiro século sobre a divindade e a humanidade de Cristo? E como que homens, como, por exemplo, Atanásio de Alexandria, foram usados por Deus para preservar a fé bíblica. E a igreja finalmente ratificou o que é bíblico. Que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não é pedaços de cada natureza. Ele é 100% Deus e 100% homem. E por isso ele pode cumprir o princípio que nós acabamos de ler em Hebreus capítulo 9. Bem, que preço Jesus pagou para nos redimir? Vamos ler, irmãos, 1 de Pedro 1, 18 e 19. Já está ali sublinhada a dica da sua resposta. Vamos lá? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, meus irmãos, o preço pago foi o próprio sangue de Cristo. Eu sou muito grato a Deus porque ninguém teve a fabulosa ideia de recolher o chão de onde esse sangue foi derramado. Ninguém foi lá com um frasco para pegar, porque seria uma idolatria absurda. Deixa eu deixar claro aqui, meus irmãos. O sangue de Cristo, biologicamente falando, ele era igualzinho ao meu e o seu. A única diferença que ele tinha é que ele provavelmente não era, ele certamente não era de nenhum tipo sanguíneo. Pastor, qual era o tipo sanguíneo de Cristo? Eu sei lá. A positivo, B positivo, Z negativo, eu sei lá. Pouco importa, era só sangue. Não tinha, meus irmãos, na matéria do sangue de Cristo, nada de especial. Na matéria. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque não é o sangue em si que tinha alguma propriedade mística ou qualquer outra. Foi a morte e o derramamento da vida dele, o sangue, que está se falando aqui nesse texto. Irmãos, entendem a diferença do que eu estou falando? Estou querendo dizer, meus irmãos, que se você pegasse o sangue de Cristo, colecionar, e saísse, gente, é o sangue de Jesus, passar na sua testa, só ia ter testa suja. Absolutamente mais nada. Pastor, os homens confundem isso? Alguém lembra, passava na sessão da tarde, né, nós que somos mais velhos, o manto de Cristo. Lembra disso, desse filme? O manto de Cristo. O soldado romano pega aquele manto que não foi rasgado, que era sem costura, né? Lembra? Ele fica com isso, ele leva consigo. E ele vai numa viagem de barco, parece que para Roma, não lembro mais, e ele começa a ter delírios, começa a ter pesadelos com Jesus, porque o manto está com ele. Gente, isso alimenta o misticismo de cristãos até o dia de hoje. Na Idade Média,
criou-se a cultura das relíquias. Um dos homens da Alemanha, nós lemos essa semana lá em casa, tinha 17.000 relíquias. Pastor, o que eram relíquias? Pedaço do osso de um santo, pedaço da cruz, pedaço da coroa de espinhos. Gente, numa determinada época tinha tanto pedaço da cruz que dava para montar um transatlântico. Alguém pegava ali um lasco de madeira velha, botava no lugar protegido e dizia, eu consegui um pedaço da cruz. E as pessoas faziam peregrinação para ver isso. Ah, pastor, que bom que isso acabou, né? Se você acompanhou a nossa viagem na Itália, você viu que eu tirei algumas fotos de relicários. São caixas de metal e vidro, e dentro tinham ossos, inclusive crânio, de santos, como a Igreja Católica entende de santos, né? Irmãos cristãos do passado, que não tem culpa nenhuma com isso, né? Nenhuma. Agostinho não tem culpa de que um dia botaram um santo na frente do nome dele, por exemplo. Né? Agostinho de Hipona, tremendo teólogo. E lá está, meus irmãos, as pessoas passando, e em vários desses lugares, as pessoas fazem de joelho, rezando para os relicários. Meus irmãos, que cena grotesca. Em uma das igrejas que nós passamos, nós visitávamos por causa da arquitetura, da pintura, né? Uma coisa absolutamente maravilhosa. Os afrescos são de tirar o fôlego, lindos. A arquitetura é maravilhosa, é mármore para tudo quanto é lado. E teve uma que nós fomos que tinha um caixão de aproximadamente 1,5 metro. Ou era uma pessoa pequena, ou era, ao meu entender, uma jovem adolescente, mumificada, inteira, dentro do relicário. E as pessoas fazendo fila para passar. Satanás tem conseguido, meus irmãos, usar até mesmo um arremedo de fé cristã para enganar as pessoas. Eu dei esse parênteses, mas o que nós estamos falando, irmãos, é que o que não é relíquia e o que não tem que ser idolatrado, apenas entender o que, provocou, o que provocou, melhor dizendo, ou seja, o pagamento dos nossos pecados é, texto de novo, o precioso sangue de Cristo. Ele derramou o seu sangue porque apenas um homem poderia redimir os homens. Se o pecado entrou através de um homem, o pecado é solucionado através de um homem. Pastor, mas então por que Deus não chamou algum homem, qualquer homem? Aí é que está o problema. O sacrifício, qual é o final do texto? Um cordeiro sem mancha e sem defeito. E aí entra, meus irmãos, a necessidade da encarnação. O Deus absolutamente santo e perfeito se torna um homem para que o seu sacrifício seja aceito por Deus Pai. E letra E, meus irmãos, o que Jesus bradou na cruz? Vamos ler Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Vamos lá, irmãos? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Você entendeu, meus irmãos? De novo, por que nós não podemos colocar sobre a cruz pecados que nunca seriam redimidos? Deus Pai dá, por assim dizer, né, de forma humana falando, as costas a seu filho. Cumpre-se, Salmo 22, esse texto que você acabou de ler está no Salmo 22. Cumpre-se o Salmo 22 porque a pessoa do filho se colocou ali, ou se apresentou ali de forma repulsiva para o Pai. Por quê? Não porque ele estava açoitado, não porque ele estava ensanguentado, não porque ele estava moído pelo que ele passou, nada disso. Mas porque ele estava, meus irmãos, espiritualmente carregando cada mentira, cada rompante de ira, cada pecado que eu
já cometi ou cometerei. É por isso, meus irmãos, que a encarnação teve que acontecer. Porque na cruz, o pecado não pegaria em Deus. O pecado é colocado sobre o homem, Deus, que está ali. E ele cumpre e paga tudo aquilo que não era seu. E faz isso fazendo com que o Pai tenha que dar as costas a ele mesmo. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós preenchemos as necessidades das pessoas sem nenhum real prejuízo nosso. Nós estamos sentados no ônibus, vemos uma senhora gestante ou uma pessoa idosa e nós damos o lugar. E a pessoa agradece efusivamente, muito obrigado. Não, estou bem, estou novo. Você está aí 14 meses de gestação, está na hora de os pés doendo, tem que sentar. O senhor está aí com 180 anos, venha sentar. Eu estou bem, não foi sacrifício nenhum. Talvez a gente faça uma coisa um pouco mais difícil. Alguém está se afogando e você pula na água para socorrer. Você já corre um sério risco. Mas talvez você seja uma pessoa tremendamente treinada e o seu risco seja bastante reduzido. Seu prejuízo foi pouco. Mas o que aconteceu, você foi se molhar e ter que fazer um esforço para trazer e salvar a pessoa que estava se afogando. Correto? O que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, não tem paralelo com qualquer coisa que você possa fazer para salvar alguém. Pastor, mas e aquela professora lá em Minas? Foi em Minas, né? Que salvou as crianças. Graças a Deus agora alguma coisa foi feita para reconhecer o ato dela. Ela ganhou, obviamente não é grande coisa, mas ela ganhou uma rodovia com seu nome. Num país que gosta de botar Che Guevara como nome de hospital, é uma melhora incrível, né? E aquela professora que salvou a vida das crianças do incêndio da creche? Ela não pagou o último preço? Eu reconheço, irmãos, ela é uma verdadeira heroína. E eu gostaria muito que ela fosse uma irmã em Cristo. Nós pudéssemos vê-la no céu, porque realmente é uma pessoa, do ponto de vista humano, que fez algo absolutamente fantástico. Alguém que viveu o que Jesus falou, de certa forma. Ninguém tem maior amor do que este dar a sua vida pelos seus amigos. Contudo, não chega nem perto. Não chega nem na vizinhança do que nós estamos vendo aqui. Meus irmãos, nós só na eternidade teremos condições de realmente compreender a largura, a extensão, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É difícil, meus irmãos, nós conseguimos conceber na nossa mente. Mas eu vou lhe dar um exercício que talvez lhe ajude superficialmente. Qual foi a maior culpa do maior pecado que você já carregou? Qual foi a maior dor que você já teve por algo de errado que você fez? Pelo qual eu espero que você já usufrua da liberdade e do perdão de Cristo. Que você não fique carregando isso, esquecendo de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Contudo, eu queria que você fizesse comigo esse rápido exercício. Eu não estou pedindo que você lembre de tudo que você já fez. Eu estou pedindo apenas que você lembre por um instante da pior coisa que você já fez. Meus irmãos, talvez seja uma coisa que você jamais possa até compartilhar com alguém. Mas eu me lembro, por exemplo, no momento em que eu dei uma resposta tão feia para minha mãe. Que toda vez que eu lembro disso, me causa uma profunda dor no coração. Como eu podia ter dito aquilo para minha mãe? Eu quero, meu irmão, que por um segundo você experimente rapidinho o tipo de dor. Pastor, eu não consigo nem lembrar, porque o perdão de Deus é tão maravilhoso. Pois é, né? Mas não foi uma boa experiência, foi?
Eu não me refiro ao fato em si, mas quando a culpa, a percepção do que você fez caiu sobre você. Foi uma boa experiência? Não. Foi aquele momento do o que foi que eu fiz? Meus irmãos, alguma dessas coisas, talvez o em particular que eu estou lembrando é tão ruim que eu tenho que me lembrar quando isso vem à minha mente, que eu já fui perdoado. Porque o sentimento ruim vem novamente. A tristeza começa a querer vir novamente. Eu tenho que me lembrar que se eu for a Deus, por causa disso, Ele vai dizer assim, você está falando de quê? Porque Ele diz que Ele se esquece dos nossos pecados. Olha só. Então não adianta eu tentar tratar isso com Deus de novo, porque Ele já me perdoou. Meu irmão, eu quero lembrar você que esse exemplo que você está pensando agora é a infinitésima parte do que o Senhor Jesus pagou na cruz. Só que Ele não levou só esse seu pecado horrível, que Ele causa tão mal-estar em lembrar dele. Ele lembrou também esse meu que eu estou lembrando. E os nossos, e de todos, aquele que Ele um dia iria redimir. Isso, eu estou fazendo esse exercício não é para lhe torturar, para lhe mostrar como ainda assim é difícil nós compreendermos o que aconteceu naquela tarde no monte chamado Calvário. Não é dar o lugar no ônibus, não é saltar para salvar alguém que está se afogando. A substituição, meus irmãos, é muito pior. Olha o que a letra F nos diz. O que Deus fez a Jesus quando Ele estava na cruz? Isaías 53:6. Vamos ler juntos? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ninguém gosta, meus irmãos, dessas palavras na Bíblia. Há uns meses atrás, eu chamei num texto as pessoas sem Cristo de ímpios. A irmã veio protestar comigo. É por isso que as pessoas não se convertem. Não, elas não se convertem porque nós lemos na Bíblia que as pessoas não querem Deus, não buscam a Deus. Segundo a tese dessa irmã, se você usar termos bíblicos para falar de realidades espirituais, as pessoas não se convertem. Pena que João Batista não sabia disso. Ele poderia ter sido mais bem sucedido, né? Raça de víboras. Quem os ensinou a fugir da ira vindoura? O problema não está, meus irmãos, nos termos bíblicos. Ímpio, iníquo. Porque essa era a nossa realidade. Em lugar de adulterar o entendimento bíblico sobre as pessoas, nós temos que voltar para a palavra para que nós possamos compreender. Olha o título lá em cima em 2 Romanos. Que esse foi o custo da obra de Cristo. Transformar inimigos em amigos. Pessoas que estavam debaixo da ira em pessoas que estão agora plenamente debaixo do amor e do cuidado de Deus. Pessoas que eram totalmente sujos em santos. Já pensou? Aquele seu marido, aquela sua esposa, aquele seu pai, seu filho, que tantas vezes enerva você. Quando você tiver que orar a Deus, Senhor, eu quero lhe pedir ajuda com esse teu santo, que está fazendo a minha vida tão difícil. Santo. Você não pode mais chamá-lo de ímpio. Você não pode mais chamá-lo de, muito menos de incrédulo, descrente. Esse pagão, não. Ele está sendo laboratório de Deus na sua vida, mas ele é o que, irmãos? Santo. Senhor, eu queria pedir pelo meu filho, ele é tão rebelde, esse santo. Porque é assim que a Bíblia chama a mim e a você.
depois de Cristo. É isso que custou, meus irmãos, a obra que foi feita naquela cruz. É isso que custou aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Marque aí na sua revista, no seu livreto. Nós vamos parar na página 56. E nós vamos continuar falando sobre a obra de Cristo e vamos ver no ponto 3, semana que vem, as provisões da obra de Cristo. Tudo isso que nós falamos que ele fez, o que realizou, o que provocou, o que causou nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé e agradecer por tudo isso que nós vimos hoje. Eu espero que você tenha sido movido durante a semana no seu estudo, que você tenha sido impactado por Deus quando você estudou essa lição durante a semana. Pastor, eu não estudei, estou arrependido, porque depois que eu ouvi o que eu ouvi essa manhã aqui, o que eu estava pensando na minha semana que eu deixei esse material lá em cima da mesa? Pois bem, faça isso então agora essa semana. Comece do começo, termine a lição 5 e aprenda mais sobre a maravilhosa obra que o Senhor das nossas vidas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o amado de nossas almas, aquele, segundo as palavras de João em Apocalipse capítulo 1, aquele que nos ama e nos redimiu dos nossos pecados, que Ele fez nas nossas vidas, irmãos. Vamos, durante a semana, aprender mais de Jesus e continuar crescendo no conhecimento sobre Ele. Deus Santo querido, nós te louvamos e te engrandecemos, porque não há pessoa como Jesus. Não há ninguém em nossas vidas, nunca haverá, igual a Ele. Por isso, ó Deus, tudo que nós fazemos vale a pena por causa de Jesus. O Cordeiro é digno. Ele é merecedor de tudo aquilo que nós fazemos. Absolutamente nada é sacrifício diante da pessoa de Cristo. E nós te louvamos porque estamos aqui essa noite, falando sobre Ele, porque é tudo a respeito de Jesus. Muito obrigado, Deus. Dá-nos uma tarde de descanso na presença desse Senhor maravilhoso. E à noite, quando nos reunimos, que Ele, o nosso Deus e o Espírito Santo sejam louvados e adorados pela obra completa que a Trindade tem realizado nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.